A neurociência a serviço da educação. Os estudos na área da neurociência mostram como o cérebro aprende. Os estímulos do ambiente refletem diretamente no aprendizado que está ligado ao desenvolvimento do cérebro. A utilização de estratégias como música e jogos aliados ao prazer e afeto em dinâmicas escolares produzem alterações positivas no processo ensino-aprendizagem do cérebro. Os resultados dos estudos na área da neurociência aplicados no meio educacional são considerados satisfatórios. Olá! Estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, hoje com o desafio de mostrar as possibilidades de interação entre professor e aluno com o conhecimento da neurociência para a construção de uma aprendizagem ideal. Para o tema de hoje temos dois convidados, Dora Megide, professora da Faculdade de Educação da PUC Campinas, e José Messiano Filho, professor do Centro de Ciências da Vida da PUC Campinas e da Unicamp. E a minha primeira pergunta vai ser para o professor José Messiano: qual que é o papel, a importância da neurociência na educação, professor? A neurociência vem auxiliar a educação sob os seguintes aspectos. Nós trazemos para a sala de aula e para os educadores e também para os alunos as novas descobertas que vêm facilitar a aprendizagem e a maneira de ensinar. Muito se estudou, nós temos grandes educadores que descreveram as suas teorias de aprendizagem e de ensino. Com a evolução da neurociência, nós aprendemos que existem novos conhecimentos que podem trazer benefício na hora de ensinar e de aprender. A neurociência não deseja ser uma nova disciplina dentro de uma escola, mas ela quer trazer o novo conhecimento para colaborar com o professor e com os alunos na sua aprendizagem. Só para a gente entender um pouquinho melhor, na verdade a neurociência ela consegue identificar as outras várias formas de aprendizado? Isso. Ou de ensinar? Isso, exatamente. A neurociência, hoje, com o conhecimento, ela aprimorou a forma de ensinar, fazendo com que o aluno construa o seu conhecimento. Se nós falarmos da parte mais psíquica da educação, ela vem ensinar como ele deve aprender, como ele deve estudar. Sob o ponto de vista físico, hoje nós começamos a observar e conseguimos mensurar através de neuroimagem as áreas do cérebro que estão em funcionamento durante algumas atividades de ensino e de estudo. Então, hoje eu consigo saber se ele está apenas vendo uma figura ou se ele está vendo e entendendo a figura que ele está analisando. O mesmo para um texto. O que antes nós não tínhamos essa capacidade. Com a neuroimagem funcional, hoje nós conseguimos avaliar o quanto ele está absorvendo daquilo que está sendo transmitido. Paralelamente, nós conseguimos verificar também, por atividade elétrica, aumento da atividade elétrica cerebral, o quanto ele está trabalhando cognitivamente. E isso acaba gerando uma alteração estrutural, que era uma coisa quase que inimaginável, trazendo uma modificação no neurônio durante o processo de aprendizagem. O que a grande colaboração que a neurociência traz para a educação é ensinar como se aprende. Então, como as áreas cerebrais processam a aprendizagem. Nós temos uma área onde ela tem apenas a sensação de ver, de ouvir em locais distintos do cérebro. Uma segunda área, onde ele identifica e interpreta o que ele vê, o que ele ouve, o que ele toca. Na cabeça de todos nós, a informação chega nessa primeira área e imediatamente ela é transferida para a segunda área. A maior parte dos alunos encerra a sua atividade aí. Quando a terceira área, que é a área mais nobre, que é a área psíquica superior, que é a área cognitiva, aonde ele vai de fato encontrar soluções para o problema, poucos alunos fazem.
Então, nós da neurociência estamos trabalhando na formação de professores para que ele tenha uma metodologia de ensino ativa, de tal maneira que o aluno construa o seu saber. Eu costumo citar uma frase do Vygotsky, que ele diz: palavras sem sentido não são palavras. O cérebro, por si só, ele não tem a capacidade de pegar uma palavra e interpretar aquilo. Então, quando nós fazemos o treinamento, a capacitação dos docentes da rede pública ou da rede particular, nós enfatizamos isso, que o aluno está vendo aquela palavra pela primeira vez. E é muito importante que o professor dê o significado, pelo menos nos primeiros meses, até que a mecânica ele vá aprendendo a buscar. Através do prefixo, do sufixo, ele vai enriquecendo. Então, o aluno, com o tempo, ele começa a descobrir a palavra, o seu significado. E aí tudo faz sentido, tudo fica mais claro para o cérebro. Eu vou dar um exemplo que é muito engraçado. Eu vou usar 2. Quando eu digo assim, a criança é anencéfala. Então o aluno fala: o que é anencéfalo? E o professor define: anencéfalo é aquele que não tem o encéfalo. Então ele escreveu no caderno. Tá bom. Mas ele aprendeu? Não, porque isso não foi traduzido em imagem para ele. Então, se o professor tiver a paciência e falar: AN, prefixo de negação, quando a vogal A, E, O, U é precedido, quer negar, você não nega com A, mas com AN. ANEM, sem encéfalo. Pô, professor, agora entendi. Encefalon dentro do cérebro. Isso é uma mecânica que parece, né, na primeira vista, quando a gente faz a capacitação, os professores falam: nossa, mas vai dar muito trabalho. Dá. Primeiro, segundo mês. Terceiro. Depois não dá. Desde que tenha sequência nas demais séries da escola. Então, esse é um exemplo bem clássico que a gente pode deixar. O cérebro precisa saber. Alguém tem que falar para ele o que é aquilo. Ele não tem a capacidade de pegar a palavra e captar. Ele não tem. Então, isso são coisas que a gente traz. E para o professor, muitas vezes a gente pergunta: onde está o conhecimento? O conhecimento é químico. Tá no cérebro, tá. Mas em que lugar? No neurônio, tá. Mas como? Ele é químico. Tudo que nós aprendemos está ligado exatamente a moléculas, a produção de moléculas que vão gravando essas informações. Por isso que a alimentação é bastante importante. Desde o período intrauterino, não é? Que a mãe se alimentando bem já garante uma boa formação ou a base da formação dos neurônios, e pós-natal, quando ele também tem uma boa alimentação. E o uso da droga durante a gestação, o uso do álcool durante a gestação, vem trazer prejuízo para essa criança. Então, nós só queremos colaborar, trazendo a nova metodologia, o novo conhecimento, para o professor dar uma aula mais interativa, de uma atividade onde o aluno constrói o seu conhecimento. E aí despertar o interesse por estudar. Deixa eu ver com a professora Dora agora. Professora Dora, na prática, na verdade, como que isso já chegou até vocês? Como que esses conhecimentos da neurociência são trabalhados? Se é que são. Primeiramente, assim, eu penso que ainda é uma área que está pouco divulgada, né, entre os educadores, entre aqueles que estão atuando mesmo nas escolas, na sala de aula. Tem existido uma procura mais recente, né, maior, no sentido de investigar, sobretudo, as questões de como que as crianças, os jovens, como que as pessoas aprendem. E todas essas áreas, inclusive a neurociência, elas tendem a trazer uma contribuição importante, né? E acho que, aliada a isso que o professor acaba de dizer, vem a questão de como esse processo de ensino, essa possibilidade de aprendizagem, ela se dá no interior das salas de aula, né? Um pouco deixado de lado, muitas vezes por nós professores, investigar aquilo que o aluno já sabe.
não é? Uma coisa muito importante de se verificar é que nenhum de nós, professores, tem acesso àquilo que eu, às vezes, costumo chamar do zero do aluno, né? Ou seja, ele vai aprender a partir daquilo que eu vou ensinar agora. Não, as crianças, os jovens, os adolescentes têm muitas experiências anteriores. Entendi. Daí a importância de eu ouvir essa criança, de eu ter um olhar, muito embora às vezes a gente tenha turmas numerosas, mas eu tenho que ter um olhar para cada uma dessas crianças, percebendo os estágios que elas estão de maneira diferenciada, para que aí eu possa fazer com que ela passe de um estágio que ela já chegou para um estágio imediatamente superior, né? E com isso eu costumo dizer que o ambiente é uma coisa muito importante a ser pensada, né? Então o ambiente não só no sentido de ser um lugar super bem arrumado, o lugar físico, mas é um ambiente também físico, lógico, se você coloca num espaço reduzido, uma quantidade muito grande de crianças, de adolescentes ou mesmo de adultos, isso fica complicado de haver uma conversa, né? Não precisamos nem levar para o aspecto da aprendizagem. Então, o ambiente tem que ser oportuno, as pessoas que estão ali, elas têm que ter uma certa conexão umas com as outras, o professor tem que ter uma disposição de conhecer aqueles que estão ali, uma disponibilidade para chegar até eles, né? Então, essa questão do ambiente. Depois, os recursos também, os recursos pedagógicos, que vão desde a lousa, que é o instrumento de ensino mais antigo que a gente já ouviu falar, né? Até recursos pedagógicos, e aí também vale uma discussão o que é um recurso pedagógico e o que não é, né? Hoje em dia a gente pensa que recursos importantes são só aqueles que dizem respeito ao computador, etc., as multimídias, né? Às vezes a gente até é avaliado pelo uso da multimídia ou não. Eu vejo professores que usam esse recurso de maneira muito inferior a se usasse a lousa convencional. A lousa mesmo, né? Então, tem a questão dos recursos que são utilizados, de como eles são utilizados, de como eu favoreço dentro da sala de aula a troca entre os pares, né? E promovo o respeito. Então, acho que são todos esses contextos que permitem ou não a aprendizagem, né? Lembrando sempre que a aprendizagem e o ensino é uma via que tem que caminhar, não em paralelo, mas bem sintonizadas. Sintonizadas, né? As duas. Não há dúvida. Do professor para o aluno e do aluno para o professor. Sim, claro. Né? Não é Guimarães Rosa diz? O professor é aquele que de repente aprende, não é? Com certeza. Com certeza.